Senhor para todos os irmãos. Amém. Uma alegria estar aqui com os irmãos, Igreja de Mauá, revendo os irmãos, e juntos nós vamos aprender algo da parte de Deus para a nossa vida. Eu digo nós porque eu também vou aprender, né? Aquele que ministra também aprende, porque na realidade o maior administrador é o Espírito Santo, né? Ele vai me inspirar, e ao mesmo tempo que ele me inspira, ele me ensina, né? Então nós vamos aqui hoje falar sobre a igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu peguei uma gripe muito forte. E só Deus, irmão, que fez essa obra de me trazer aqui nesta noite. Eu não vinha de jeito nenhum, mas Deus me concedeu força. Eu creio que os irmãos oraram por mim e continuarão orando. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, me trouxe aqui nesta noite para juntos sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Quando se fala de igreja, não é? A gente pensa muito no coletivo. Quando se fala em igreja, a gente pensa muito no coletivo. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre igreja individual. A igreja que é você, a igreja que sou eu, a igreja que é você e a igreja que somos nós. Não é? Muitas vezes nós falamos assim: hoje o culto não foi bom. Você está dizendo que o seu culto não foi bom, mas é o seu culto, porque o meu culto foi bom. Não é? Hoje os irmãos estão frios, a igreja está fria. É você que está frio. Alguém que veio aqui à igreja sentiu a presença de Deus. Aleluia! Não é porque você achou que a igreja está fria que todos estão frios. Por isso eu quero falar um pouco sobre a igreja individual. Cada um de nós cultuamos a Deus independente de outro irmão. É verdade. Quando a gente vem à igreja, pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Quando eu venho à igreja, eu venho para cultuar a Deus, independente do irmão Natalino, né? Eu venho oferecer o meu culto, a minha adoração, o meu louvor a Deus Supremo. É a Ele que eu venho oferecer o meu culto. Aleluia. Então eu não venho oferecer um culto apático e nem frio. Eu venho oferecer um culto de adoração, de louvor, de honra e de glória para aquele que tudo pode. Aleluia. Graças a Deus. E Jesus disse com muita propriedade que ele edificaria a sua igreja. No começo aqui da nossa apostila, nós temos aqui, eu não gostaria muito de me reter aqui, porque senão eu não posso falar alguma coisa que Jesus colocou no meu coração. Cristo nasceu rei dos judeus, foi chamado rei de Israel e rei dos judeus, e admitiu tanto uma como outro título. Não abdicou o direito do trono de Davi, embora seu próprio povo, como fora predito pelos profetas, o desprezasse e rejeitasse, e o crucificasse. Os 4 evangelhos declaram que a epígrafe, o rei dos judeus, foi a acusação colocada na cruz. Eis como Marcos relata a rejeição de seu rei pelo povo de Israel, que lhe reclama a crucificação. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilato perguntou: que farei então deste, a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Nós sabemos de antemão, irmãos, que Jesus Cristo veio para o povo de Israel, a nação eleita, a nação escolhida, né? Dentre todas as nações, Deus escolheu Israel
para ser o seu povo, para ser aquele povo que iria adorá-lo e servi-lo de todo o seu coração. Mas esse povo que Deus chamou, que Deus escolheu, o rejeitou. E rejeitando a Jesus, o evangelho chegou até os gentios. E os gentios abraçaram este evangelho, aceitando Jesus como Salvador. E aqui tinha uma porção de gentios, ex-gentios, não é? Que agora chama-se Igreja de Jesus. É um privilégio pertencer a esta igreja. Não é a placa que indica, não é o templo que indica. Você é a igreja de Jesus, porque você foi escolhido e você aceitou esse propósito de ser igreja de Jesus. E um pouco mais além, não só a igreja, mas a noiva de Jesus. Jesus não tem viúva, tem noiva. Em breves dias esses casamentos vão acontecer, irmãos. Não temos dia, não temos hora, não temos anos. Mas uma coisa é certa. Um dia, esta noiva se encontrará com o noivo. Será o maior casamento da história. Eu li alguma coisa, alguma reportagem sobre o casamento do Ronaldinho. Casou num castelo, não sei o quê, tanta pompa, tanta coisa, né? Tanto luxo, não sei o quê. Para 3 meses depois acaba tudo. Mas o casamento da noiva de Cristo, com Cristo, é permanente e é eterno. O nosso casamento é eterno. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não fica ameaçado pelo divórcio, nem pelo ciúme, nem pela inveja. Não. É o maior casamento da história. É o maior casamento da história. Glória a Deus. Aleluia. Quando esta noiva se apresentar perante o noivo, será uma festa, irmãos, inesquecível. Então nós precisamos estar atentos, porque contra esta igreja, o inimigo de nossas almas trabalha violentamente para nos tirar do rumo, para nos tirar da direção. Satanás tem feito de tudo para perverter a igreja. Mas Jesus Cristo nos é o guardião. Ele é o guardião. É Ele que guarda a sua igreja. É Ele quem guarda a sua igreja. Eu estava lendo uma matéria, uma certa ocasião, sobre a igreja aqui no Brasil. E tentaram impedir a marcha da igreja. Há uns anos atrás, 90 anos atrás, tentaram impedir a marcha da igreja. Mas não conseguiram. E nem vão conseguir. Porque quem está na frente é Jesus, irmão. E quando Jesus está na frente, é como diz o ditado aí fora, sai de baixo. Deixa eu passar. Aleluia. Deixa Jesus passar. Deixa a igreja caminhar. Não coloque obstáculo para a igreja. Porque a igreja de Jesus não conhece obstáculo. Muitas vezes a igreja passa por processos difíceis, né? Processos dolorosos, mas caminha a passos firmes. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Ainda que alguns parem na beirada do caminho, ainda que alguns desistam, ainda que alguns vão embora, mas a igreja continua, a igreja não para, a igreja vai avante, a igreja continua triunfante. Essa é a igreja de Jesus. Essa é você, irmão, abençoado por Jesus. É você, irmã, abençoada por Jesus. Glória a Deus. Então a igreja de Cristo, irmãos, ela caminha vitoriosamente. Caminha vitoriosamente. Eu não conheço igreja derrotada. Evangélica não. Não tem, eu não conheço. Eu conheço igreja que está sofrendo, né?
perseguição muitas vezes, incompreensão. O irmão levanta uma parede para construir a igreja, à noite o irmão lá e derruba. Mas a igreja de Jesus, ela não conhece derrota. Graças a Deus. Você não deve conhecer a derrota. Mesmo que isso lhe custe lágrimas, dor e sofrimento. Como igreja, você tem que glorificar a Jesus. Aleluia. Jesus pagou um preço muito caro pela sua alma, pela sua vida. Um preço caríssimo, irmãos. E não é por qualquer coisa que a gente desiste de ser igreja de Jesus. Israel é Israel. Igreja é igreja. Não devemos confundir uma coisa com a outra. Israel também não é uma extensão da igreja. Também não é. Israel é uma coisa, igreja é outra. A igreja é uma entidade nova, que Jesus Cristo criou. Já estava no coração de Deus, desde a fundação do mundo. Mas só foi manifesta no tempo presente, no tempo de Deus. Né? Estava oculta em mistério. Era um mistério, ninguém sabia de nada. Até que Deus, através da pessoa de Jesus, revelou, mostrou, inaugurou, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja dos santos, a igreja do salvo, a igreja do remidos, a igreja que vai morar no céu, aleluia, a igreja do arrebatamento. E a igreja, irmãos, que é você e eu, que somos nós, né? Temos esse privilégio de sermos chamados por Cristo para pertencer ao seu corpo, para pertencer a uma nova organização. E muitas vezes a gente confunde a igreja do Novo Testamento, com alguma coisa da lei, não é? E eu quero ler aqui a página 30. Diz assim, o segundo tópico aqui. O primeiro tópico é no segundo parágrafo. Os gentios são separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando um gentio é salvo e acrescentado por Cristo como uma pedra viva à igreja em construção, não está sob as leis judaicas e os costumes da antiga aliança. E quando um judeu é salvo e acrescentado à igreja, está livre da lei judaica, da lei do pecado e da morte, e de suas penalidades. Algum irmão leia para mim aí, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tanto um como o outro, pela fé, entraram para a igreja, estão dali em diante, sob uma lei superior, a lei da vida, a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo. De fato, Cristo tornou-se sua vida, expressando através dele um novo padrão de sã conduta, algo desconhecido de Israel, até mesmo dos seus grandes profetas. Então, esse tópico aqui que eu li, ele diz, irmãos, que nós não estamos sujeitos às leis judaicas e aos costumes da antiga aliança. Paulo, irmão, teve um trabalho tremendo. Se a gente ler com muito cuidado o livro de Gálatas, você vai descobrir que Paulo teve um trabalho tremendo com aqueles irmãos ali. Porque eles queriam introduzir na igreja costumes judaicos. Eles queriam introduzir na igreja doutrinas judaicas. E Paulo teve muito trabalho. Se vocês lerem com muito cuidado o livro de Gálatas, vocês vão perceber isso. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15,
já começou o problema. Tanto é que houve um concílio em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus que se convertiam a Cristo, eles achavam que os gentios, quando se convertiam, tinham que circuncidar-se. E houve uma polêmica entre eles por conta disso. Olha, os gentios podem aceitar Jesus, não tem problema nenhum, mas tem que circuncidar. Com isso, os apóstolos não concordaram. Porque não estamos sujeitos às leis judaicas e nem aos costumes judaicos. Não estamos sujeitos a isso. A igreja é uma entidade nova. Cristo criou essa igreja, livre para lhe servir. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Grandioso Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode ler quem achou, por favor. Até o versículo 3. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Amém? Perceberam? Se vocês não circuncidarem, não podereis ser salvos. Continuemos aqui em Atos capítulo 15. Leia para mim a partir do versículo 7, por favor. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém. Pedro, irmãos, tomou a palavra e ele falou uma coisa muito importante. Nem nós, nem nossos pais puderam suportar esse jugo. Ele está querendo dizer que nem nós, que nem ele e nem os pais deles conseguiram cumprir a lei. Tanto é verdade que a lei veio, não é? Mas junto com a lei também veio o escape, que era o sacrifício de animais. Deus já sabia que eles não iam cumprir a lei. Deus já sabia que eles não iam cumprir a lei. Então já proveu um meio de perdão para eles, com os animais. Bodes, carneiros, pombos, não é? Cada vez que alguém pecava, sacrificava um animal. Cada vez que alguém pecava, sacrificava um animal. Mas Cristo se ofereceu como único sacrifício. O verdadeiro sacrifício. Por isso João Batista testificou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. E Jesus não precisa morrer todo dia, não. Você errou, você pecou, você fez coisa que não agradou a Deus, é só dobrar o joelho. Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz o que não era para fazer. Aleluia. E Jesus Cristo te perdoa. Não há necessidade de pombos, nem de carneiros, nem de expiação de animais.
Cristo já fez essa expiação por você. Glória a Deus. Cristo já fez essa expiação pela igreja, por mim e por você. E esse pessoal aqui, os irmãos aqui reunidos, irmãos, tiveram uma grande contenda, uma grande batalha. E foram procurar solução. E a solução que eles encontraram está aqui no versículo que eu vou ler para os irmãos. Mesmo livro de Atos. Diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, presta atenção, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Parece que só a morte de Cristo não resolve o problema de algumas igrejas, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Só a morte de Cristo não resolve a salvação. Para ser salvo tem que ter mais alguma coisa, a gente tem que fazer mais alguma coisa, né? Tem igrejas por aí que para ser salvo não pode usar bigode. Eu lá não tenho cartaz, né? Eu lá estou perdido. Se alguém usa roupa vermelha também está numa situação difícil. Se for militar, também não. Não pode. Mas na igreja de Jesus pode. Na igreja de Jesus pode. Bigodão, bigodinho, sem bigode, careca, militar, não tem importância. Roupa vermelha, cinza, azul, preta, não tem problema nenhum. Né? Na igreja de Jesus pode. Agora tem igreja por aí que não pode. Não pode. Parece que que o sangue de Jesus não é suficiente. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Apenas obedecer o que já está escrito na palavra de Deus. É só obedecer o que está escrito. É só aceitar o que está escrito. É só se entregar nas mãos de Jesus. Não é? É só se entregar nas mãos de Jesus, irmãos. Quando a gente faz um apelo, ninguém faz assim um apelo assim, ó. Quem quer aceitar Jesus não pode usar saia vermelha. Ninguém faz esse tipo de apelo. Quem quer aceitar Jesus não pode usar bigode. Ninguém faz esse tipo de apelo. O apelo é: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Uma vez que você aceitou, você passa a ingressar na igreja de Jesus. Você passa a ingressar na igreja de Jesus. Independente da roupa que você usa, independente do seu bigode, independente de qualquer outra coisa, a recomendação é que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia,
E, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Aleluia. Há tanta doutrina na igreja, irmãos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Não digo na nossa, mas em algumas igrejas por aí. E a nossa também tem algumas coisinhas também que, né, não tem nada a ver com a Bíblia. Nós chamamos de doutrina, mas não é doutrina, é costume. Mas, irmão, se eu não obedecer, se eu não quiser aceitar, você está em desobediência. Você pertence a essa igreja, Jesus é a luz do mundo? Ela tem algumas normas de conduta? Tem? Tem. Você tem que obedecer. Mesmo que você não concorde, você tem que obedecer. Porque se você não obedecer, você está em desobediência. Ah, mas eu não concordo, eu não quero. Ah, então você fala com o seu pastor, pega uma cartinha com ele, procura um outro lugar para você congregar. Mas não rebelia, não pratique rebelião. Não saia falando mal, porque tudo começou aqui com você. Foi aqui que você recebeu a bênção da salvação. Foi aqui que você foi batizado com o Espírito Santo. Foi aqui que os irmãos te abraçaram no momento mais difícil da tua vida. Aleluia! Foi aqui na hora do teu sofrimento que os irmãos dobraram os joelhos e oraram por você e você conseguiu a vitória. Foi aqui, tudo começou aqui. É verdade. Então pega a sua cartinha, né? Fale com o seu pastor e procure uma igreja para você congregar. Você se sinta bem lá. Né? Você está aqui, está criticando, está censurando. Você jamais será um crente abençoado. Tem coisa que você não concorda? Tudo bem, você não concorda. Mas se você quiser congregar aqui, as normas da igreja deverão ser obedecidas. Verdade, aleluia. As normas da igreja deverão ser obedecidas. Porque eu congrego nessa igreja. Eu faço parte dessa igreja. Então eu não posso congregar numa igreja e ficar falando mal dela. Então eu procuro um outro lugar para me congregar. Né? E não é pecado, não. Pecado é você ficar aqui murmurando, censurando, criticando, né? Querendo promover uma rebelião, soprando o ouvido de um e de outro, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Quando eu trabalhava na General Motors, eu entrava às 6 horas da manhã, 10h10 eu ia almoçar e saía às 4 horas da tarde. Eu fui para Ford, aí eu entrava às 7 horas da manhã, almoçava meio-dia e saía às 5 horas da tarde. Eu não podia reclamar. Falei, ok, que história é essa? Estou acostumado a almoçar 10 horas. Quando eu almoçar meio-dia. Podia falar isso pro meu patrão? Pro meu chefe? Podia. Não, que história é essa? Ah, lá eu entrava às 6, aqui eu entrando às 7. Ele ia falar, bom, vai trabalhar na GM então. Aqui a norma é essa. Você quer aceitar? Você quer trabalhar aqui? Aqui a norma é essa. Entra às 7, almoça meio-dia e sai às 5 horas da tarde. Quer? Escolhe. Não é? Mesma coisa na igreja. A igreja tem uma norma de conduta. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, mas ela tem uma norma de conduta para nós. E temos que obedecê-la. Porque nós fazemos parte não de um corpo dilacerado. A igreja de Cristo não é um corpo dividido. É um corpo unido. É um corpo unido. São membros unidos. Jesus é o cabeça. Jesus, e nós somos. Jesus disse numa certa ocasião lá no livro de São João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós é o quê? As varas. Toda vara em mim que dá fruto, acontece o que com ela? Limpa. Para que ela dê o quê? Mais fruto ainda. Então, nós fazemos parte desta videira verdadeira. Graças a Deus. Que é Jesus. Aleluia. Olha quanta vara tem aqui, ó. Graças a Ó, Deus. um monte de vara. Tudo vara, irmão. Aleluia. Tudo vara. Jesus Cristo é a videira. Aleluia. Dessa videira sai uma
de base, né? Que somos nós.